Então, eu passo a palavra para ti, para que tu possa se apresentar um pouco mais para a gente e dizer também, contar um pouco da tua trajetória, como que você estabeleceu esse interesse de pesquisar, de estudar, de propor essa relação entre criança, natureza, educação infantil, né? Que tu pudesse contar um pouquinho para a gente do teu caminho enquanto professora, enquanto pesquisadora, enquanto idealizadora. Tá bom? Obrigada, Carol. Eu que agradeço, Fernanda, Alice, Simone, Lani. É uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã com todo mundo. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Já estou adorando que estou vendo aqui nos comentários um monte de gente falando que já acompanha, né, o Ser Criança Natural, acompanha o meu trabalho, porque antes eu até conseguia separar um pouco o que era Ana Carol Tomé e o que era Ser Criança Natural, agora já está quase que uma coisa só, mas é ótimo. E fico muito feliz que muitas pessoas aqui da rede de Florianópolis já saibam, já conheçam o meu trabalho, independente se chegou agora nesses tempos de pandemia, porque tem muita gente que chegou agora, né? Ou se já acompanha tem um tempo. Mas eu fico feliz demais de estar aqui, e principalmente porque, como eu sou professora de escola pública, eu adoro quando eu posso estabelecer diálogos com também professoras de escola públicas, né? Porque eu acho que eu acredito muito na escola pública, né? O ano passado eu confesso que eu quase saí da escola pública, mas eu falei, não, preciso ficar, porque agora virou causa, sabe? Eu tô pela causa da escola pública, por me conectar com esse lugar, com essas ações que existem, que são potentes, né? E é o lugar onde eu consigo pensar de fato como que a educação pode ser para todas as pessoas, que eu acredito que isso é um princípio da educação, né, pública, que a gente tem que olhar, como é que faz isso ser para todas as pessoas, e isso é uma das questões que me deixa muito feliz de estar na escola pública. Bom, a Fernanda já me apresentou aí um pouquinho, né, eu sou pedagoga, e esse meu interesse em estudar a relação entre criança e natureza surgiu quando eu estava terminando uma pós-graduação, e aí eu precisava de um tema para pesquisar, fazer trabalho de conclusão de curso e tal, e eu já tinha tido uma série de ideias na cabeça sobre o que escrever, e aí, quando eu percebi, eu estava escrevendo sobre um tema que tinha me encontrado, né, e que estava dialogando muito com essa minha prática do momento, assim. Então, eu comecei a receber uma série de famílias brigando mesmo comigo, sabe? Chegando e dando bronca, assim, de colocar o dedo na minha cara lá na sala de aula. Por que as crianças estavam indo descalço no parque? Por que as crianças estavam brincando de areia com água? Tava brincando com água, tava ficando resfriado, tava tomando o vento das 4 horas da tarde, não pode, porque o vento bate do sudeste por noroeste e não pode fazer isso. E aí, eu comecei a pensar, né? Será que essas crianças estão ficando doentes porque elas estão tomando vento ou porque elas não tomam vento? Se é porque elas estão brincando com água e areia ou é porque elas não estão brincando com água e areia? Será que é porque elas estão andando descalço ou porque elas não andam descalço? Né? O que é que está deixando essas crianças doentes? E foi aí que eu encontrei esse livro aqui. Na época, ele era só uma versão em inglês, porque já tem 10 anos que eu estou nessa pesquisa. Esse livro foi traduzido em 2016, A Última Criança na Natureza, do Richard Louv. E nesse livro, o Richard Louv, ele traz... Ele lista uma série de sintomas que ele está percebendo na infância, né? O que está deixando a infância de hoje doente? E ele apresenta um transtorno que ele chama de transtorno de déficit de natureza. E o que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer que as crianças de hoje estão ficando doentes por não ter acesso à natureza, por estar com essa relação com a natureza rompida.
né? E como é que, e ele traz essa série de doenças que desencadeiam, assim, a partir disso, né? Então, sintomas que ele lista que são muito frequentes, como obesidade, depressão infantil, hiperatividade, déficit de vitamina D, doenças cardiovasculares, e assim, uma série de questões também no desenvolvimento motor. Tem uma... Inclusive, isso a gente vai percebendo, assim, quanto mais a gente conversa com as pessoas sobre esse assunto, a gente vai vendo o quanto isso, de fato, tem um impacto, né, no desenvolvimento das crianças. Teve um dia que eu conversei com uma educadora e ela me falou, meu sobrinho rompeu todos os ligamentos do tornozelo caminhando, né, e quando chegou no médico, o médico perguntou quanto que essa criança caminha por dia, quanto que essa criança corre, quanto que essa criança pula, né? E quando foi se olhar para essa rotina dessa criança, a maior parte do tempo ela passa sentada dentro de casa, em espaços pequenos, né? Os trajetos que ela faz são sempre, né, da sala para o quarto, né? Se vai para um lugar um pouco mais distante, usa um outro transporte que não é caminhando. Então, esse não exercício, esse não movimento, quando a gente faz um pouco maior, acontece acidentes como esse, né? Então, é importante a gente olhar para isso, para o que essa ausência está fazendo com o corpo das crianças, né? Tem algumas pesquisas que apontam aí que essa geração que está crescendo agora está crescendo praticamente sentada, quase 100% do tempo sentada, né? E o que é que isso traz de impacto para o nosso corpo que nasceu para o movimento, né? Somos um corpo que precisa do movimento, então não dá como a gente separar uma coisa da outra, né? E o fato de eu estar na escola pública me conecta muito com esse tema, e principalmente com o fazer esse tema acontecer, né? Porque muitas vezes me escrevem, vem na minha escola porque aqui você vai ver, a gente tem um bosque, a gente tem um espaço ao ar livre incrível, mas estando em escola pública, não são todas as escolas que têm um bosque, não são todas as escolas que têm um contexto favorável para fazer a relação entre criança e natureza acontecer, né? E, inclusive, nas escolas que eu trabalho hoje, eu já vi muitas perdendo áreas ao ar livre, áreas naturais, para a construção de salas. Né? Então, quem vai fazer uma reforma numa escola vai pensar em quê? Atender mais crianças, e não na qualidade do tempo que essa criança que já está matriculada tem, né, nesse espaço. Então, é algo que a gente precisa olhar, porque são as nossas boas escolhas que vão impactar diretamente no desenvolvimento das crianças, né, Fernanda? E eu gosto muito de pensar principalmente em duas experiências que eu tive, assim, que eu acho que podem ajudar a gente a ir encaminhando essa conversa. Eu quero avisar quem está assistindo aí, gente, pode ir mandando pergunta no chat para a gente ir conversando de verdade, né? A gente vai olhando aqui, eu estou olhando aqui tudo que vocês estão comentando. Então, quando eu comecei a estudar essa relação entre criança e natureza, eu trabalhava numa escola que ela era cimento, né? O espaço ao ar livre era restrito, o que tinha era cimentado, e os poucos espaços naturais que tinham eram paisagem, era decorativo, sabe? Ninguém pode tocar. Não pode tocar, né? Não pise na grama, não pegue nessa flor, ali não pode. Inclusive, quando a gente não pensa num espaço natural dentro da escola que seja acessível para as crianças, muitas vezes até as plantas que as pessoas escolhem, que os arquitetos escolhem, são plantas tóxicas, né? Que muitas vezes a gente tem que se atentar a isso. Então, a gente pensar num espaço natural, aí tem muitas nuances, muitos detalhes que a gente precisa pensando para que esses espaços sejam cada vez mais acessíveis para as crianças, né? Se existe esse espaço na escola,
ele precisa ser um espaço de relação. Né? E aí eu trabalhava nessa escola, qualquer criança que ameaçasse pisar numa grama, num cantinho de grama que tinha ali, algum adulto já gritava, não pode porque tem formiga, né? E aí as crianças, é claro, iam se afastando daquele lugar. No ano seguinte, eu falei assim, vou para a escola que tem mais mato da cidade. Né? Mas assim, nessa escola que eu estava antes, não que eu não conseguia fazer acontecer, eu comecei trocando materiais, por exemplo, de plástico, tipo, coisas que a gente usava muito que era de plástico, a gente começou substituindo por materiais naturais, o acervo de materiais naturais dentro da sala de acesso às crianças aumentou. As brincadeiras ao ar livre, mesmo com espaço restrito, aumentaram. A gente passou a pedir, por exemplo, para o pessoal da limpeza não varrer as folhas do espaço, para quando as crianças chegassem, elas poderem perceber o tanto de folha que caiu e o quanto isso ia variando ao longo do ano. Às vezes também já caía as frutinhas, a gente ia percebendo essa transformação, porque se a gente chega num parque, nessa área ao ar livre, né, e tá limpo, né, limpo entre aspas, né, se varreram, a gente não tem nem essa noção de olhar para cima e pesquisar que árvore que tem ali, de onde que está vindo essa sombra. E aí, enfim, eu comecei a fazer essa transição, aí falei, não, nesse ano agora eu vou mudar de escola, né, tem lá processo de remoção, cada história, não sei se aí também se chama remoção, e aí eu falei, agora eu vou com a escola que tem mais mato na cidade, e na hora que eu fui lá escolher a sala, a turma tinha uma escola que ela era tipo uma quadra, assim, de área verde, assim, de área natural. E foi uma grande surpresa para mim quando eu cheguei nessa escola e falei, agora eu vou fazer esse negócio acontecer com gosto, né? Para mim foi uma grande surpresa eu não conseguir fazer isso acontecer. Porque apesar da área natural imensa que tinha nessa escola, a gente tinha paredes culturais, né, que não me deixavam estar do lado de fora, que era um grande empecilho. Então, toda vez que assim eu ia usar esses espaços para além daquele horário da meia hora de parque que eu tinha diariamente na minha rotina, eu também tinha aquelas pessoas que ficavam, mas essa professora não entra para a sala. Essa professora fica só aí o dia inteiro. O que essas crianças ficam só brincando o tempo inteiro? Né? A pasta de atividade dela é a menor que tem na escola. Ela não consegue dar uma atividade de papel por dia. Isso era um grupo de crianças de 2 anos. Né? E aí, terminou o ano, assim, eu falei, vamos agora para outra escola, porque se nessa eu não conseguir fazer, vamos ver o que eu consigo fazer em outra, né? E aí eu fui para uma outra escola que primeiro a primeira coisa que eu cheguei, eu fui sentindo como é que era, né? Eu nasci numa, eu falei, já comecei querendo fazer o negócio acontecer e não consegui, falei, vamos sentir como é que é. E aí eu senti que tinha uma abertura, né? Era uma escola que era vários andares, tudo cimento, quase não tinha espaços naturais para além do parque, acessíveis para além do parque. E aí eu encontrei um corredorzinho, assim, que era totalmente ignorado como espaço acessível para as crianças, mas que eu vi como possibilidade, assim. Não era acessível, mas não tinha nada de, tipo, nenhum motivo pelo qual aquilo não podia ser usado. Né? Não tinha, sei lá, área de alta tensão, não era um lugar que tinha, sei lá, um bueiro, nada. Então não era usado porque não era usado. Né? E aí eu comecei a usar aquele espaço junto com as crianças. A gente foi junto ali, começando primeiro passo foi eu fui ver as possibilidades, depois, na segunda vez, eu já fui com as crianças e a gente foi tirando o lixo. Né? E ter esse processo das crianças modificando, se apropriando desse espaço,
foi muito importante também para uma questão de uma aprendizagem cidadã, né, de cuidado, de não é eu vou chegar e tá tudo pronto, mas como é que eu consigo encontrar uma possibilidade nesse espaço e eu consigo ser uma pessoa ativa de transformação desse espaço, né, de apropriação desse espaço. Então, não é tem um monte de lixo lá, eu vou ficar esperando um dia, alguém vai vir e vai tirar esse lixo para eu brincar aqui, né? Como é que eu vou fazer isso acontecer? E aí a gente tirou muito lixo com as crianças e depois disso criou-se um outro vínculo com aquele espaço, né? A gente começou a se apropriar mais desse espaço, brincar muito. Tinha dia que eu ia, levava lupa, tinha dia que eu ia, levava potinhos, colher de pau, tinha dia que eu ia e levava tecidos, enfim, eu ia muito observando as crianças, que brincadeiras estão surgindo aí e que eu posso ir alimentando. Como que eu posso ir alimentando, né, essas provocações? E aí, as crianças foram criando um vínculo muito impressionante com esse espaço, de muita profundidade, de muita intensidade, porque tinha dias que eu não levava nada, e isso também era uma provocação, ir para aquele espaço, para ir naquele espaço, para que as crianças me mostrassem as possibilidades, e surgiam coisas incríveis também quando a gente não levava nada, surgiu uma outra relação com o espaço. Chegou em setembro, outubro, eu ouvi uma criança falando para outra assim, vamos brincar ali na floresta? E aí, quando essa criança falou isso, eu me emocionei, eu me emociono sempre que eu lembro disso, porque é a criança enxergando a floresta não no tamanho físico dela, mas no tamanho do vínculo que ela estabelece, né? Então, se numa escola que eu tinha praticamente um bosque, eu tinha uma floresta, eu não conseguia fazer as crianças enxergarem uma floresta, e em contrapartida, no ano seguinte, eu fui para uma escola que tinha um corredor com 5 árvores e as crianças enxergavam ali a floresta. Né? Então, é claro que eu desejo muito que todas as escolas tenham áreas naturais incríveis, para a gente ter de fato uma imersão, para a gente ter de fato ali boas experiências acontecendo. Mas se a gente não tem, como é que a gente pode fazer isso acontecer do jeito nesse espaço que a gente tem, nessas possibilidades que a gente tem? E como é que isso é possibilidade? Eu acredito muito que sou eu usando esses espaços que eu vou mostrar o quanto isso é possível, o quanto isso é necessário, o quanto isso é potente, o quanto isso é importante. E aí, quem sabe, numa próxima reforma ou numa próxima construção de uma escola, isso vai ser prioridade. Né? É a gente mostrando isso para ser política pública, quem sabe. Carol, só para contribuir aqui com a tua fala em relação aos espaços, aqui em Florianópolis a gente é bastante privilegiado, porque temos muitas praias e muitas creches e escolas também são próximas à praia. Então, são quase vizinhas, né? E eu trabalhei, por exemplo, numa creche que eu atravessava a rua e estava na praia, né? E a gente tentava usar aquele espaço praticamente como uma extensão daquele lugar. Mas a gente também tem outras realidades aqui, e realidades de creches à beira do asfalto, perto do viaduto. Tem creche de 3 andares e que o parque é na laje. E como você falou ali, né, não é garantia também que uma creche perto da praia que esse contato direto ali vai acontecer, né? E por outro lado, essa creche lá que eu já conheço professoras que trabalharam lá, que era o parque lá na laje, a contemplação do céu que elas tinham naquele lugar, provavelmente em outra creche nenhuma ia acontecer, porque elas estavam mais perto, né? Então conseguiam olhar ali, observar aquele céu, aquelas cores que mudavam com frequência, né? Então, isso é muito relativo e é muito importante essa tua fala para a gente compreender que temos sim, somos privilegiados por estar nesse espaço com muitos parques, a gente tem aqui muitos parques, muitas praias e muitos lugares ao ar livre, mas que não é garantia, né, dessa aproximação com a natureza. E aí vieram vários comentários, né? Talvez tenha acompanhado alguns ali,
de pessoas que acompanham o teu trabalho, falaram das caixas da natureza, depois se puder falar um pouquinho sobre isso, mais sobre as caixas da natureza, da brincadeira com... Aí levaram em estágio terra, areia, e formou o barro, e aí deu aquela sujeirada boa ali, mas que nem sempre é vista com bons olhos, né, por quem está ali naquele espaço, organizando ainda mais um estágio, e tem muita coisa legal, assim, que o pessoal foi falando, mais no sentido de compartilhar daquilo que tem sido feito, né? Isso também, de construírem, também foi falado ali, de construírem mais salas nos espaços que eram, por vezes, com árvores para as crianças brincarem, para poder atender mais crianças. Isso também acontece, já aconteceu aqui em Floripa, então é uma realidade presente no Brasil como um todo, né? Então, só para contribuir que essa questão do espaço também é algo que nos move e que mexe bastante com a gente aqui. Né? E isso que você trouxe da sujeira, né? Eu gosto muito de pensar isso, porque isso é uma das barreiras que a gente tem quando a gente pensa na relação entre criança e natureza. Uhum. Né? Infelizmente, a gente vê sujeira como impedimento. Né? Por exemplo, eu já fui receber um grupo de escola num parque aqui de São Paulo, que é um parque que é remanescente de Mata Atlântica e não se varre o chão. Né? Então, quando uma menina desceu do ônibus, ela falou, nossa, que parque mais sujo. Aí eu olhei e falei, gente, mas cadê a sujeira? Né? Era só folha. Uhum. Né? Então, o que é que a gente está identificando como sujeira? Então, eu acredito muito que uma das coisas potentes para a gente conseguir fazer mais essa relação entre criança e natureza acontecer, da gente traçando umas mudanças de paradigmas, né, para esse tema, é a gente mudando o nosso vocabulário, né? Então, quando a gente fala sujeira, a gente associa uma coisa ruim. Né? Então, eu tenho preferido falar, são marcas, né? São marcas de natureza. Então, se eu vou ficar se eu vou brincar com barro, eu vou ficar marcada de barro. Se eu vou brincar com amora, eu vou ficar marcada de amora. Uhum. Né? E são essas boas marcas de experiências que a gente carrega. Quando eu lembro uma vez que eu estava numa escola e as crianças começaram a fazer uma poça de água no parque de areia e pulavam em cima. E aí, uma das auxiliares que estavam comigo, meu Deus, ela tremia, assim, ela falava, meu Deus, o que a gente vai fazer com essas crianças? Eu, calma, tá tudo bem, todo mundo tem troca de roupa, a gente vai trocar. Mas vai vir reclamação das famílias, eu tenho certeza que vai vir reclamação das famílias. E aí eu falei, pera que eu tenho um segredo, né? Então eu faço um bilhetinho escrito assim, marcas cheias de felicidade e roupas cheias de felicidade e marcas da natureza. Guardo no saquinho e ponho o bilhetinho no saquinho. Né? Porque uma coisa é a família abrir o saquinho ali e ver, ai, roupa suja, ai, roupa... Quando tem esse bilhetinho, gente, no dia seguinte eu só recebo elogio. É muito impressionante, porque vem as famílias falando, nossa, como foi a brincadeira? Você tirou foto? Eu quero ver como é que foi. E aí eu sempre já fazia um registro lá, imprimia umas fotos, colocava a fala das crianças, porque acho que isso é importante também, né? Quando eu estava numa escola que validava o tamanho da pasta de atividade que eu tinha, depois que eu saí de lá, eu também entendi que eu estava errada, porque eu não estava comunicando bem o que as crianças estavam aprendendo nas experiências. Né? Se eu tivesse usado mais as paredes da escola para comunicar o que as crianças estavam aprendendo nesses saltos na poça, né, nas brincadeiras de comidinha, eu com certeza ia atingir as pessoas, ia ser uma formação indireta para as pessoas que estavam ali comigo, né? A gente começa a mudar o olhar. E eu percebi isso a tempo, né? Percebi isso a tempo porque quando eu fui para as outras escolas e eu passei a ocupar esses espaços, eu também comecei a
comunicar melhor. E aí eu entendi que essa minha comunicação, por exemplo, eu fiz uma comunicação, assim, fiz um painel sobre a brincadeira de comidinha das crianças no tanque de areia, os materiais que eles estavam usando, quais as estratégias eles estavam tendo, como que eles estavam, um processo, uma mini história ali de como construir um bolo, o que estava aprendendo, o que eu estava vendo de aprendizagem ali naquele processo. E aí, as pessoas que passavam por aquele painel e olhavam, nossa, nunca tinha pensado que brincar de comidinha aprendia tanto assim. E aí não era só a família que passava por aquele painel, eram as outras professoras da escola, era pessoal da gestão da escola, eram o pessoal do apoio, né, de portaria, de limpeza. E aí, isso começou eu percebi que isso era importante, sabe? Porque aí dava uma outra validação para o meu trabalho. Não fica sendo, ela tá só brincando. Não, eu tô brincando, mas eu tô brincando com propriedade, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente pensar, né, Fernanda? Eu tô estudando e eu quero fazer isso acontecer. Eu comecei há 10 anos atrás a estudar essa relação entre criança e natureza. Então, se eu já validava o brincar na minha prática, quando eu comecei a pesquisar, principalmente nessa vertente da natureza, eu comecei a ter mais propriedade para falar sobre isso. Então, se alguém viesse me questionar, eu explicava. Eu tinha argumento, né? E é muito importante quando a gente estuda, porque a gente sai desse lugar de achismo. Eu não estou brincando lá fora porque eu acho bonitinho. Porque eu consigo uma fotinho mais bonita para vender no final do ano ou entregar num portfólio. Não, não é isso. Eu tô do lado de fora, eu tô nessa relação com a natureza porque tem fundamento, porque tem pesquisa, porque tem muito estudo, e tem eu, professora, que estou estudando infância, que estou estudando desenvolvimento infantil, e que estou entendendo e vendo na prática isso acontecer, o quanto dos meus estudos estão colaborando para essa minha prática e vendo o tanto que isso é potente, né? Então, quando alguém vinha argumentar alguma coisa, o tanto que esses estudos me protegeram, assim, sabe? Me validaram a minha prática, que eu acho que isso é muito importante da gente pensar, assim, o nunca parar de estudar, o sempre tá lendo, sempre tá nos diálogos, né? Pra gente, com certeza, ir construindo práticas aí que de fato estão respeitando a infância, que de fato estão olhando a infância como protagonista, né? Isso na nossa profissão como um todo, né? Não tem como falar de educação infantil sem falar em relação com as famílias, por exemplo. Já está lá na LDB, é complementar, então a gente precisa dialogar e estar ali com eles o tempo inteiro. E se a gente não souber, não estiver convencido daquilo que a gente estiver fazendo, seja em relação com a natureza ou outros assuntos da nossa prática, vai ficar muito difícil sustentar e levar para eles. Não, eu estou levando eles para a rua no dia de vento, mas é importante por isso e por aquilo, e eles são protegidos, não vão ficar doentes por isso, por aquilo, né? Então, eu também, e isso é bem importante, né? Trazer essa necessidade da gente estar sempre estudando enquanto profissionais da educação e mostrar sempre, seja para a família ou às vezes na instituição que a gente está, que por vezes entra em algum conflito, em alguma situação. E acho que já vinhas falando, né? Agora os comentários continuam, né, ainda em relação aos espaços, dizendo que tem sítios ao redor da unidade, elas levam para sítios, para parques, levam para praia, muita gente falando que vai com as crianças à praia. Então, são enriquecendo, né? Esse momento de que a gente consegue sair e desemparedar, como diz a Leia Tiriba, né? De sair um pouco daquele espaço fechado, de janela fechada, de que não pode. Eu queria que tu falasse um pouquinho, eu já ouvi outro dia falando da tua experiência com os bebês, disso que também é uma coisa que às vezes a gente tem bebês na rede de Florianópolis que já entram com 4 meses. E aí é muito comum nas creches, os grupos de G1, que a gente chama aqui, ou berçário, ficarem na sala o tempo inteiro. Então, as outras crianças estão lá brincando no parque e eles estão ali das 8 da manhã às 5, às 6 da tarde, dentro da sala ali, os 15 bebês. Então, queria que tu falasse um pouquinho para a gente de como tu pensa nessa relação do bebê com a natureza e do que é possível.
Ai, que bom que você puxou esse assunto, porque assim, da educação infantil, a faixa etária que eu mais curti, assim, não que eu não goste dos outros, mas a que eu sou mais encantada é essa faixa etária dos bebês aí, do 0 a 3. Eu trabalhei os meus últimos 4 anos na educação infantil como professora regente, porque hoje eu trabalho no programa de inclusão, mas como professora regente da educação infantil, os últimos anos eu fiquei aí nessa faixa etária entre 6 meses e 2 anos, né? Então, eu vivi muitas experiências que me ensinaram muito sobre essa relação e também pude já vivenciar muitas escolas ao redor do Brasil, privadas ou públicas, sobre como é que a gente percebe esse bebê, né? E gente, tem uma pergunta, assim, primeiro que acho que é legal para a gente começar essa parte, assim, de falar os bebês, que uma pergunta que sempre chega para mim, assim, que é, qual a idade mínima para uma criança se relacionar com a natureza, né? E aí eu sempre devolvo a pergunta falando assim, vou te fazer outra pergunta. Qual é a idade mínima para um bebê ficar dentro de uma sala com janelas fechadas, cortina fechada, iluminação artificial, chão emborrachado, brinquedos de plástico, uma tela ligada, ar-condicionado, né? Porque tem escolas ainda que tem ar-condicionado e ficam com aquele ar-condicionado ligado o tempo inteiro. Brinquedos, aqueles desenhos de EVA na parede, enfim, e todas as outras quantidades de sintéticos que a gente conseguir colocar num espaço para uma criança, né? E infelizmente, quando você pensa, eu não sei aí em Florianópolis, mas aqui em São Paulo, por exemplo, se eu vou num restaurante e vejo um espaço kids, é exatamente assim que é um espaço kids, né? Um chão emborrachado, aquelas cores que é só amarelo, vermelho, azul e verde, é sempre a mesma coisa. Então a gente precisa olhar que lugar é esse da infância, né? E acho que é bom a gente lembrar sempre que somos natureza. Né? E se somos natureza, é nessa situação, é nesse espaço que o nosso desenvolvimento vai acontecer com maior potencial, com extrema potência, assim, né? Em seu máximo, e um desenvolvimento integral, não vai ser compartimentado. Né? A gente está ali para experimentar ao máximo esse mundo que a gente tem aí. E aí, partindo disso, né? Se a gente pensa que, assim, se a gente é natureza, não tem uma idade mínima para a gente estar do lado de fora. Né? E, inclusive, a gente precisa estar do lado de fora para esse desenvolvimento. Sendo assim, quando eu comecei a estudar essa relação entre criança e natureza, que eu fui para um berçário, eu falei assim, agora eu vou tirar esses bebês dessa sala, né? E aí eu falei para as meninas que trabalhavam comigo, era uma turma que a gente tinha, o primeiro berçário que eu peguei era um berçário que a gente atendia as crianças de 6 meses, elas ficavam ali até 1 ano e meio, assim, no final do ano, né? E aí eu falei, vamos tirar as crianças todo dia da sala? Vamos para algum espaço? A gente se organiza, a gente faz isso. Então, a gente organizou essa saída, porque como a gente está numa faixa etária que não são todas as crianças que caminham, né, o deslocamento pela escola é visto como uma barreira. Ai, não vou sair, porque como é que a gente vai fazer isso? Né? Então, assim, quando a gente ia sair, a gente já tinha um esquema, assim, de mobilização, assim, às vezes até a diretora, eu falava, tá precisando de alguém para descer as crianças, pode vir aqui. Parava o que estava fazendo e vinha ajudar nesse deslocamento, uma pessoa ficava na sala, outra pessoa ficava no espaço onde a gente ia, né, as crianças que iam caminhando, que caminhavam, iam caminhando, algumas que iam engatinhando, elas já sabiam, elas iam engatinhando até chegar lá, e as que não engatinhavam, a gente levava no colo. Né? Mas a gente saía. E isso foi primordial. Esse foi um ano que a gente conseguiu fazer uma experiência muito interessante. Acho que por ser a minha primeira experiência num berçário num ano inteiro, foi muito valiosa, assim. Esse registro de eu poder estar todos os dias do lado de fora com as crianças pequenas. Então, assim, por exemplo, tava frio, a gente colocava roupa,
né? Casaco, sapato, se tivesse touca, colocava touca, e a gente saía. Se tivesse muito frio, a gente saía, ficava menos tempo. Então, tipo, o comum era a gente ficar 1h30 desse lado de fora. Então, nesse dia, a gente ia ficar 40 minutos, mas a gente saía, né? A gente não deixava de sair. E uma coisa que a gente percebeu, o desenvolvimento motor dessas crianças era quase que semelhante às crianças que tinham 3 anos, assim, a propriedade, a segurança com que elas se moveram. No final do ano, elas estavam, assim, com uma segurança, com uma confiança nos movimentos delas que era impressionante. E a relação com a saúde, gente, assim, tempos frios aqui em São Paulo, de inverno, que a gente começa a ter falta, que a gente começa a receber muita criança com febre e tal. A gente não tinha isso. A gente quase não teve crianças ficando doentes. Né? Então, a gente percebeu o quanto a gente está do lado de fora, com a roupa certa, né? Ajudou na imunidade, ajudou nesse desenvolvimento saudável das crianças. E acho que foi muito potente. E eu gosto muito de pensar, né? Porque, por exemplo, eu já cheguei em berçário que, além das crianças estarem dentro da sala, estavam com janelas fechadas e cortinas fechadas. E eu acho que agora que a gente ficou aí um tempo dentro de casa, a gente pôde perceber o quanto a luz natural é importante no nosso dia a dia, o quanto o ar fresco é importante no nosso dia a dia, o quanto olhar para o céu é importante no nosso dia a dia. Então, se a gente tem uma turma de crianças que está numa sala, o mínimo que a gente pode fazer é abrir a janela, né? Agora isso é indiscutível, né? Antes eu tinha que implorar para a pessoa abrir a janela, agora isso não, é quase que uma regra. Mas o quanto que é importante a gente ter acesso ao céu, né? E que se a gente fecha, na hora do almoço, se eu estou o dia inteiro na escola, eu vou sair, mas e a criança que está ali o dia inteiro? Quanto de céu ela está vendo? Quanto dessa luminosidade natural ela está recebendo? Quanto dessa temperatura do ar fresco ela está recebendo? Então, acho que a gente tem que olhar para tudo isso, né? E também continuam vindo essas questões de professora que tem uma mangueira que acompanha ela em todos os grupos que ela vai. Então, tá vindo, né? Agora apareceu ali dizendo, a Andréia dizendo que não existe clima certo para brincar na natureza. É necessária uma preocupação com as roupas das crianças. Observar os bebês no parque, contato, a emoção ao descobrir a areia. É incrível. É bem isso, né, Carol? Eles estão... Muitas vezes é a primeira vez que eles estão vivendo aquelas situações ali, a experiência dele ali de olhar para uma árvore, de perceber a folha voando, de sentir o vento no rosto, e se a gente não leva eles para fora, vai estar privando de tudo isso e prejudicando, inclusive, o desenvolvimento das crianças, como tu vinhas ali falando, né? Então, é bem importante, mas alguém colocou ali que está nesse processo de, enquanto adulto, entender que é possível, né? De repente, se puder falar um pouquinho disso. Muitas de nós, às vezes, a gente cresceu num espaço fechado, sem estar ali em relação com a natureza, e aí é difícil para agora, como adulto, deixar que as crianças... A gente tem aqui o vento sul, que é um vento que, quando vem o vento sul, o frio vem junto, né? E a gente já ouviu várias vezes, tira essa criança do vento sul, que vai ficar doente. E é um processo, né? Então, como que nós adultos podemos também estreitar essa relação com a natureza, entendendo que nós também somos natureza, para daí sim levar isso para a nossa prática. A gente não pode dar aquilo que não tem. E então, de que maneira que a gente pode, enquanto adultos, ultrapassar esses limites de o que me constituiu enquanto pessoa, e aí proporcionar para as crianças esse momento, se puder falar um pouquinho. Não, isso é ótimo de trazer, Fernanda. Isso é muito importante, inclusive porque sempre que a gente vai olhar por que a criança não se relaciona com a natureza hoje em dia, é frequente que quando a gente vai analisar essa pesquisa, assim, o porquê desses motivos, tem um adulto ali por trás. Então, quando eu estou falando da sujeira, é a visão do adulto sobre o que é sujeira. Né? Quando eu estou falando sobre segurança, sobre o espaço público, é sempre a escolha do adulto, né? Então, sou eu adulto que vou escolher, tem a praia na frente, sou eu adulto que vou escolher se eu vou levar as crianças ou não, porque pode ter
essa área que, como eu trabalhei na escola, que tinha um bosque, e não era comum estar nesse bosque. E como eu trabalhei nesse corredor, e fui eu que fiz a escolha de ocupar esse corredor, porque até então não era visto. Então, acho que um ponto importante para a gente pensar, a gente que está na educação, é a gente não se acostumar com o que sempre foi dito, sabe? Com o sempre foi, mas sempre foi assim. A gente não pode se acostumar com isso, porque a gente precisa encontrar as possibilidades. E às vezes tem muita possibilidade, só que sempre foi assim, né? Nunca, não. Eu acho que a gente, primeiro, eu adulto, eu preciso entender que eu sou natureza e que a minha relação com a natureza, bem nutrida, eu tendo boas experiências, eu estando segura do lado de fora, eu vou conseguir também proporcionar boas experiências para as crianças. Eu acredito que um movimento que é importante é quando, para além de fazer projetos sobre natureza, sabe, disso estar presente de uma forma mais didática, com fases, né, com atividades marcadas, como é que essa natureza consegue atravessar o currículo, né, e como é que eu consigo fazer com que ela seja destaque ali num projeto político-pedagógico. Né, que ela não seja só, estamos fazendo um projeto de horta, e aí a gente só sai na hora que vai mexer na horta e não se fala mais nada sobre isso para além. Né? Então, numa hora de leitura, que, por exemplo, poderia se escolher ler no jardim, não, a gente vai continuar lendo do lado de dentro. Né? Então, que outros espaços existem na escola? Como é que a gente pode aproveitar esses espaços? Eu acho que uma coisa importante que a gente pode pensar é justamente em estabelecer boas parcerias dentro da escola. Porque, por exemplo, às vezes, eu não me sinto segura para fazer isso do que a Ana Carol está fazendo, mas tem uma outra professora aqui, que eu tô vendo aqui um monte de gente falando, já participei das caixas da natureza, já participei das caixas da natureza, eu tenho mais intimidade com isso. Então, não é porque eu não tenho segurança que as minhas crianças vão ficar privadas disso, mas vai lá, conversa, né? O que a gente pode, o que você pode me ensinar? Eu gosto muito de um educador indiano que ele chama Satish Kumar, e ele fala muito sobre o pequeno passo elegante, né? O que é isso? Como é que a gente... Ele fala que toda grande ação, ela começa de um pequeno passo. Mas esse pequeno passo, ele tem que ser muito certeiro. Ele tem que ser muito intencional, ele tem que ser muito bem construído, né? Então, o que é que eu posso fazer hoje? Então, eu não vou ficar do lado de fora o tempo inteiro. Mas eu nunca abri a janela e agora eu vou começar a abrir a janela. Né? Eu vou olhar para a minha rotina e vou ver quanto de espaço da escola eu tenho, quais são os espaços que eu não uso e por que eu não uso esses espaços? Nesse espaço aqui, de repente, é legal para a gente fazer uma atividade, fazer uma proposta de investigação, ou montar um contexto de construção, ou... como é que a gente consegue olhar para os espaços da escola e encontrar as possibilidades dele, né? Para além de ser paisagem, para além de ser um lugar que a gente não ocupa, sem saber o porquê não ocupa. E a gente estabelecendo boas parcerias, isso vai ajudando a gente a ganhar confiança, né? Então, compartilha, eu acho que reconhecer a nossa insegurança, eu acho que é importante, não porque, eu sou uma péssima professora porque eu não vou para fora, não, eu tenho uma dificuldade, eu reconheço isso, como é que eu posso ir, agora o que eu dou conta é abrir a janela, agora o que eu dou conta é ir fazer uma leitura do lado de fora, agora o que eu dou conta é, e a gente ampliando esses momentos ao ar livre, e a gente ampliando essas experiências com a natureza, até que num momento a gente tem uma ação maior, né, de estar todo mundo do lado de fora, da gente ter natureza como política pública, né, da gente ter esse privilégio visto, não como privilégio, mas a gente ter esse privilégio visto como uma condição necessária para o desenvolvimento das crianças, né, que eu acho que é fundamental a gente olhar para isso. Mas a gente ter essa relação bem nutrida, eu me sentir confortável, primeiro sem as crianças, mas eu investigar o meu olhar para o mundo. Eu, né, agora nesse período de isolamento, quando precisar, sei lá, ir na padaria, ou ir no mercado que for perto, né, e dar uma volta aí no seu bairro, vai com calma, vai olhando para essa natureza do seu entorno, vai enxergando as possibilidades. Eu lembro uma vez que eu cheguei numa escola
E aí eu falei, olha, a gente vai, quando a gente podia estar nas escolas na formação presencial, eu lembro que eu falei assim numa escola, eu falei, a gente vai lá no parque agora, nessa área externa, e a gente vai tentar encontrar algo que a gente nunca viu. Aí uma professora olhou assim para mim, fez uma cara de, você acha que eu vou ver algo que eu nunca vi? Eu trabalho aqui há 15 anos, eu já vi de tudo nessa escola. Né? E aí, meia hora, eu falei, olha, então tenta ir num cantinho que faz tempo que você não viu, tenta ir num espaço que talvez faz tempo que você não vá. E aí, ela, meia hora depois, voltou, eu falei, e aí, encontrou alguma coisa que você nunca viu? Ela falou, você acredita que eu trabalho 15 anos aqui? Como eu vou sempre para esse espaço com as crianças, eu sempre vou olhando para baixo. Eu fui agora que eu fui sem ninguém, eu pude olhar para cima e eu olhei para a copa das árvores e era coisa que eu nunca tinha visto. Né? Então, a gente experimentar esse espaço da escola, a gente encontrar essas possibilidades no nosso entorno, é um grande caminho para quando a gente... As crianças estão com a gente, por exemplo, eu paro para ouvir passarinho. E quando eu faço isso, eu não preciso falar para as crianças, para todo mundo para ouvir o passarinho. Não, quando uma criança percebe que eu estou ouvindo o passarinho, ela vai ouvir o passarinho. Né? Então, é muito também dessa minha percepção que eu vou conseguindo também nutrir esse interesse com as crianças e ir encaminhando para boas experiências. Legal, Carol. Muito bom. E aí a gente está nesse momento, né? Já falou algumas vezes ali de isolamento social, agora está tendo mais algumas aberturas, mas estamos há 7 meses e não tem como deixar de falar disso, né? Como trazer a natureza para o lado de dentro, no momento que a gente não pode sair. E a Ali também trouxe lá no chat o que dizer para as famílias sobre essa relação entre criança e natureza em tempos de isolamento social, em tempos de pandemia. Então, de que forma que a gente pode, por meio desse nosso trabalho, que é por meio de ações comunicativas, seja por vídeo, por escrita, por teleconferência, não sei como é a realidade de cada um, mas de que forma que a gente pode estabelecer esse diálogo com as famílias em relação à criança e à natureza, né? E como trazer isso para dentro naqueles lugares que muitas crianças estão em apartamentos pequenos, e às vezes sem sacada, ou numa casa, mas com muita gente no mesmo lugar. Então, são muitas realidades que a gente nunca pensou viver e que aí a gente fica pensando, tá, mas isso tudo a gente já fazia lá na unidade, né? Não é novidade para mim, mas e agora? E agora que eu estou aqui tendo que falar com as minhas crianças pelo WhatsApp, pela rede social, né? O que a gente pode pensar para isso tudo nesse momento? Eu acho que agora o importante é a gente. Eu gostei muito desse comentário da Silvia, inclusive, Silvia. Eu acho que isso é muito importante, assim, a gente se reconhecer, sabe? Entender esse desafio e a gente entendendo o que é possível fazer cada dia um pouquinho mais. Assim, a hora que tá confortável, vamos dar esse próximo passo. Mas voltando pro isolamento. Eu tenho usado, acho que, as redes do Ser Criança Natural para justamente falar com os adultos através das telas para como a gente faz para ficar sem as telas. Né? Então, lá no site do Ser Criança Natural, lancei as cartas de olhar pela janela. Então, tem várias cartinhas que você pode imprimir e tem lá experiências que você faz olhando pela janela. Então, acompanhar o caminho do sol, observar as sombras, observar o vento, brincar com o vento, enfim, são provocações que a gente vai pesquisando. Isso tanto para alimentar ali a nossa relação com a natureza, e se a gente está com uma criança, né, como é que a gente faz isso acontecer também. E muitas escolas mandaram esse material para as famílias, estão usando esse material como referência para pensar as propostas, para pensar os diálogos com as famílias. E eu tenho recebido devolutivas muito importantes, assim, sabe? Do quanto a janela tem sido um espaço de narrativa, tem sido um espaço de diálogo entre as famílias, o quanto essas trocas têm sido importantes, o quanto a gente está também levando natureza para casa, né? Então, em vez de
de estar só com os brinquedos de plástico ali também. Que materiais são esses que as crianças têm acesso ao longo do dia? Né? Como é que eu consigo criar um repertório de materiais naturais para essa criança ter acesso? Então, tem escolas também que eu acompanho isso, públicas e privadas, que estão mandando kits para as famílias, né, sacolinhas para as famílias, e dentro estão colocando, por exemplo, as folhas que caem no quintal da escola, gravetos que encontram no quintal da escola. E como é que a gente também, porque não é só mandar, né, gente? Acho que mais do que nunca a gente está vendo aí a importância da gente estabelecer uma relação com as famílias, de explicar o que está acontecendo. Então, eu vou mandar umas folhas e gravetos para as famílias, e aí a família pode receber e falar, o que essa escola está mandando isso agora? É para sujar a minha casa, né? Mas como é que a gente faz um vídeo, faz um encontro de formação, né? Tem uma escola que eu sou professora aqui, eles têm feito encontros formativos com as famílias que têm sido incríveis, assim. Eles abrem inscrição para todas as famílias da escola, então aí abre um Meet e as professoras se organizam no material, numa apresentação, para explicar, então, por que é importante brincar com materiais que não são plástico, por que a gente tem que dar materiais de outras materialidades para as crianças, por que não é só brinquedo estereotipado que a gente dá para as crianças, que outros materiais a gente pode brincar, como é que a gente organiza um espaço de brincadeira, que antes isso era um saber exclusivamente quase nosso, né, de preparar os espaços, convites, de selecionar bons materiais para as experiências das crianças, mas se agora a gente está selecionando os materiais para mandar para casa, como é que a gente faz que essa experiência seja interessante em casa, né? Como é que a gente consegue criar esse diálogo? Como é que... Então, manda, sei lá, para o WhatsApp uma foto de uma organização do espaço, como você sugere. Tem família que está montando o espaço, não é assim, você vai brincar disso das 9 às 10. Não, deixa lá o espaço, porque a criança brinca, sai, retorna. É uma brincadeira que vai continuando, um processo de investigação que vai acontecendo, né, ao longo do tempo. Então, são muitos diálogos que a gente pode tecer, assim, e acho que a gente tem que aproveitar essa comunicação que a gente está tendo agora com as famílias, tanto para fazer uma formação, né, estabelecer vínculo, fazer uma formação, e aí validar também a importância disso, né? E não é só um vai, faz e tá só brincando. Não, o que é que tem de potência nessa brincadeira? Né? O que é que tem de importante? Porque aí, se a gente tivesse feito esses processos de troca com as famílias antes, e eu vou falar de uma experiência que eu tô vendo na rede que eu trabalho, no começo da pandemia, a gente começou a compartilhar brincadeiras para as famílias fazerem em casa. Uhum. E aí, quando as famílias foram recebendo, falaram, mas só brincadeira? Então, assim, não tava para as famílias, e isso não era importante, porque a gente nunca conseguiu, então, passar de fato, daquele mesmo jeito que eu aprendi que eu não estava comunicando bem, né, para as famílias da escola, e elas não estavam entendendo por que eu ficava tanto tempo do lado de fora. Do mesmo jeito agora, a gente precisa comunicar e falar o porquê que é importante brincar. Porque as famílias da rede que eu trabalho, por exemplo, estavam saindo e indo comprar revista de cartilha na banca de jornal. Porque a escola não está dando conta disso. Né? Então, como é que a gente consegue validar esse brincar? E aí eu acho que o estudo entra muito nisso, o nosso poder de comunicação entra muito nisso. Como é que a gente consegue documentar esses processos das crianças e validar isso e mostrar as aprendizagens, né? Que não vai acontecer, isso daqui não vai acontecer lá na folha sulfite, né? Não é eu marcando um xizinho, levando a abelhinha na colmeia, não é isso, né? É muito maior, é um outro nível de experiência, um outro nível de aprendizagem que atravessa o nosso corpo. Sim, tem bastante gente dizendo aqui que grava áudio dos passarinhos, vídeo das borboletas para enviar para as crianças, grava o quintal, já vi vídeos também
de vendo os frutos, pessoas que têm um quintal repleto de árvores e fazem vídeos mostrando para as crianças as sementes, as árvores. Deixa eu ver mais aqui. O que mais o pessoal falou? Ah, isso de pessoas dizendo que encaminham um kit e com elementos da natureza, e aí diz que tem uma mãe que enviaram argila e a mãe não sabia o que era argila, para que servia aquilo, né? Então, essa importância de fazer, de estabelecer esse diálogo com as famílias, senão vai ficar o material lá para sujar mesmo, porque né, a argila tem essa característica, então bastante gente falando de que tem feito isso, né? De que tem estabelecido essa comunicação com as famílias também pela natureza. E aí, Carol, de repente tu podia falar um pouquinho mais pra gente talvez da Caixa da Natureza, que foi citado ali, talvez das indicações de livros que tu tenhas pra gente, tanto livros para estudo, quanto os livros de literatura infantil, que também nos ajudam bastante né, nessa relação com as crianças. Se tu puder falar um pouquinho pra gente do que tu tens de material para falar para nós hoje. Então vamos lá, né? A Caixa da Natureza é uma brincadeira que eu faço desde 2017. A gente estava entrando aí nesse 4º ano de brincadeira e já tinha impactado diretamente mais de 30 mil crianças de todos os estados brasileiros, que é uma brincadeira que a gente faz trocas. Então, os grupos se inscrevem, né? Ou as famílias, a gente tem uma edição para famílias, uma edição para grupos. E eu faço um sorteio conectando grupos de cidades diferentes, de estados diferentes, e a gente faz trocas. Cada grupo cria uma caixa, e dentro dessa caixa a gente registra as experiências que as crianças tiveram nesse brincar com a natureza. Né? Então não tem um tamanho específico, não tem uma quantidade específica de coisas que tem aqui dentro, mas tem que boas experiências, né? Então, manda um desenho das crianças. Uma coisa que acho que é a única coisa que eu falo que é obrigatória é mandar uma carta contando quem é esse grupo, onde é que tá, né? Contextualizando de onde essa caixa tá vindo. E aí tem grupo que coloca elementos da natureza, tem fotos, já fizeram livros com o que eles colhem na escola. Teve uma escola uma vez que identificou 4 cores de terra diferentes no parque deles. Eles nunca tinham parado para olhar para a terra do parque e eles encontraram 4 cores diferentes, fizeram uma paleta de tintas a partir disso. Então é a gente olhar para essa nossa natureza do entorno, né, e experimentar isso junto com as crianças. E então todos os grupos mandam uma caixa para outro grupo e recebem recebem outra caixa. A gente começou essa brincadeira esse ano, mas eu não consegui, né, seguir por conta da pandemia. Não tem como a gente seguir se a gente não entende ainda os protocolos, né? Se a gente ainda não sabe direito como é que é essa coisa do enviar tal. Então agora eu estou organizando aqui os protocolos novos, né, para a gente fazer isso, retomar isso com segurança no próximo ano. Então as pessoas que estavam inscritas esse ano, a gente vai seguir o ano que vem com essa proposta, e aí que a gente aprende muito, né? Assim, já teve escola na primeira, que tem escola que participa todos os anos, por exemplo. E elas já compartilharam comigo assim, o quanto que é uma experiência para as crianças, mas quanto que isso foi uma formação para os adultos da escola. Né, de olhar para essa natureza que tinha na escola que às vezes não olhava, de ter mais materiais naturais para as crianças brincarem, de tempo, como é que o tempo das crianças brincarem com esses materiais era maior, era proporcional ao envolvimento delas, né? Como é que foi construindo uma rotina a partir disso, trazendo mais natureza para a escola. Teve escola, inclusive, que quebrou chão, assim, sabe? Tira o cimento daqui, vamos pôr a terra de volta. Então, é bem legal, assim,
esse impacto que as caixas da natureza trouxeram, né? E aí, de livros, eu vou... Bom, já deixei aí indicado, então, A Última Criança na Natureza, do Richard Louv, né? E eu vou deixar outros 5 livros, que dá para baixar gratuitamente, que eles estão disponíveis gratuitamente para download. Tem um vídeo no meu canal no YouTube que eu falo sobre esses livros, e na descrição também tá lá. Todos lá tem 4, eu vou fazer um vídeo sobre esse 5º em breve. Então, tem lá, você procura lá, 4 livros para estudar criança e natureza, ser criança natural, no YouTube aparece. Então, é o livro Educando na Natureza, que é do Instituto Ecofuturo, que é um livro que conta sobre um projeto que o Instituto Ecofuturo tem. Eles são responsáveis pela gestão de uma área de preservação aqui em São Paulo, e eles se preocupam muito como essa área, ela dialoga com a comunidade do entorno. Então, ele já tem 10 anos, se eu não me engano, 10 anos que eles têm um projeto que chama Meu Ambiente, e eles têm essa publicação que conta sobre o que eles já perceberam nesse diálogo da formação dos professores do entorno. Tem uns textos muito importantes ali, bem interessantes. Uma outra publicação do Instituto Ecofuturo é o Atividades em Áreas Naturais, que é da Rita Mendonça, minha parceira de trabalho. E ele traz atividades para a gente fazer em áreas naturais. O legal desse livro é que eu gosto dele não para a gente pensar coisa para as crianças, mas para a gente pensar coisas para a gente, né? Então, se eu vou numa praça com a minha família, escolho lá umas brincadeiras para a gente fazer, porque é isso, ele traz algumas brincadeiras para a gente sensibilizar mais o nosso corpo, o nosso olhar, né? A nossa percepção do mundo para essa natureza do nosso entorno. Então, é um livro que reúne muitas atividades e dá um embasamento legal, assim. Tipo, você vai para o parque, mas porque o parque pode ser só paisagem, né? Se a gente continua lá no celular, você está no parque, mas você não está nessa relação. Então, esse livro, ele me ajuda muito a estabelecer uma relação com a natureza. Tem o livro da Casa Redonda, que é uma escola que tem aqui em Carapicuíba, Grande São Paulo, que tem uma experiência de uma pedagogia muito sensível, que há mais de 30 anos tem feito um trabalho muito especial, muito incrível e muito profundo com as crianças. No site deles você consegue baixar o livro na íntegra, não tem as fotos, mas tem o texto. E eu acho que ali tem textos muito preciosos para a gente se inspirar no trabalho com as crianças. E o Desemparedamento da Infância, né, que é o livro do Instituto Alana, do programa Criança e Natureza, que traz aí um olhar para a escola, como as possibilidades do estar ao ar livre com a natureza. E aí um outro livro que não foi para essa lista, mas eu vou fazer um outro vídeo dedicado a ele, que é o livro Jardim das Brincadeiras, do Guilherme Blaut, que é aí de Florianópolis, né? E nesse livro, Jardim das Brincadeiras, o Guilherme, ele traz umas sugestões de brincadeiras a partir dos 4 elementos, também com registros muito inspiradores. E eu quero deixar também aqui uma dica de um material que eu e a Rita Mendonça, que trabalha junto comigo, a gente criou nesse período de pandemia, né? Que logo que começou esse período, a gente recebeu uma mensagem: mas pode voltar com as crianças para a escola. É só a gente pegar as carteiras, a lousa, colocar num parque público e tá resolvido. E não é bem assim, né, gente? Porque para além das questões sanitárias, da importância do estar ao ar livre com a natureza, tem uma série de possibilidades de aprendizagem e de um bom desenvolvimento que está ali. Então, a gente escreveu um manifesto por uma educação ao ar livre com a natureza, que está disponível no site do Ser Criança Natural, né? sercriançanatural.com/manifesto. Você consegue acessar, dá para baixar em PDF para espalhar por aí. E também, se você concorda, dá para assinar junto, que a gente está lá colocando a assinatura o nome de todo mundo que
tá concordando aí com a gente nesse manifesto, e ele tem sido bem importante porque muitas escolas, como ele foi produzido a partir de conversas que a gente já teve com professores de escola pública e privada, dos mais diversos contextos brasileiros, muita gente tem escrito para a gente falando o quanto esse manifesto está sendo, me representa, sabe? Está me representando essa fala. Tem muitas escolas que estão partindo dele para fazer, para pensar grupos de estudo, para pensar a formação dos colaboradores, para pensar como que a gente faz um diálogo com as famílias, como é que a gente ocupa espaço público, enfim, tem sido um movimento bastante interessante. E aí eu tô vendo que tem ali uma pergunta de como faz para participar da Caixa da Natureza. É só ficar de olho nas redes sociais do Ser Criança é Natural, que eu aviso. Posso compartilhar aqui uma tela das redes sociais do Ser Criança Natural para deixar registrado, Fê? Sim, pode compartilhar. Deixa eu colocar aqui, que aí fica fácil para todo mundo deixar anotado. Tá. Aqui. Estão vendo? Então, eu coloquei aí o Ser Criança Natural. Não foi? Agora vai. Não, peraí. Que acho que é o formato que a Lê tá colocando a gente. Ela mudou o formato, mas ainda não tá aparecendo. Peraí. Ela tem que colocar a minha tela, acho, tem que clicar na minha apresentação para aparecer ali embaixo. Aê, valeu, Ale. Então tem ali o sercriançanatural.com, que é o site, né? E lá consegue saber mais do trabalho. Tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube. Tudo você procura lá Ser Criança Natural, encontra. E esse telefone que está embaixo é um WhatsApp por onde a gente manda divulgações, a gente manda texto que saiu no blog, a gente manda live que a gente vai participar, a gente manda sugestão de vídeo no YouTube, enfim, a gente vai compartilhando o curso que vai acontecer. É só adicionar esse número no celular e mandar um oi, que aí a gente adiciona vocês numa lista de transmissão. Legal. E aí, quem quiser, só mandar um oi lá que a gente responde. E aí, com certeza, fica sabendo, porque às vezes em rede social os algoritmos desviam um pouco a gente, né, do conteúdo, mas ali dá pra gente saber tudo. Ótimo, Carol. Gente, tem mais gente querendo fazer pergunta? Vamos aproveitar a Carol hoje. Por favor, mandem. Pediram dica de livro infantil também, né? Eu vi que a Lilane colocou ali o livro Da Minha Janela, do Otávio Júnior e da Vanine Sarkoff, que é um livro muito legal, que traz esse olhar de uma criança que mora numa favela no Rio de Janeiro, que acho que é importante a gente olhar para todas as janelas, né? Que mundo é esse que a gente vê da nossa janela? Eu tenho um acervo enorme só de livros ilustrados, livros infantis que falam sobre essa relação com a natureza, e eu tenho postado eles toda quinta-feira no Ser Criança Natural, nas redes sociais, com uma hashtag que é Biblioteca da Floresta, tudo junto. Então, se vocês entrarem no Instagram e colocarem lá na busca hashtag Biblioteca da Floresta, vai aparecer as minhas indicações. Então, tem livro que fala que o espaço natural é natureza, que são mitos indígenas, que são livros que falam de poesia, mas que falam sobre insetos, que falam sobre os jardins, enfim, acho que tem muita informação. Eu estava outro dia fazendo um inventário de todos os livros que eu já postei lá, já tem mais de 100 livros indicados, então já tem uma biblioteca de fato, uma biblioteca da floresta inteira lá, e sempre livros de muita qualidade. Eu vou mandar para as meninas aqui, gente, depois, todos os links
desses livros que eu citei, tem listado lá tudo direitinho num blog também, e aí elas compartilham com vocês, até já com o link de onde baixa, tá bom? E aí já fica tudo organizado. Ótimo. Mais ninguém, gente? Tem pergunta? Eu acho que não, Carol. Nessa plataforma a gente não pode abrir o microfone, né? É diferente um pouquinho, mas fiquem à vontade para escrever ali no chat. Então, vou aproveitar, já que a Carol está aqui conosco. Tem que aproveitar. Carol, eu gostaria muito de saber de você como você vê a relação arte, natureza e criança. Vou puxar a brasa para o meu assado, né? Claro, não, é fundamental, né? Assim, acho que isso não tem nem como discutir, sabe? Porque a gente fragmenta. A gente vê diferença entre arte, brincar, né? A gente está colocando nas caixinhas, mas quando a criança está nesse movimento de investigação do mundo, tá tudo junto. Né? A gente que identifica como produção de arte, a gente que identifica como uma investigação científica, né? Mas para a criança não tem distinção, né? Tá tudo junto. E com certeza a arte também é uma forma da gente investigar o mundo, né? Da gente descobrir as possibilidades sobre o mundo. Recentemente eu fiz um curso pela Escola Schumacher Brasil que falava sobre liberdade. E ele estava falando sobre a liberdade enquanto sentimento, né? Então, quando é que você se sente livre? Em qual situação você se sente livre? E foi muito interessante porque ele trouxe a visão, o estado de infância como um estado genuíno da liberdade. Porque você não tendo essa percepção do mundo adulto com as regras do mundo adulto, você pega isso, né? Você pega um graveto, você não sabe o que é um graveto, né? Então você vai investigar, você vai criar possibilidade. A criança só vai ver possibilidade, né? Quem vai limitar é o adulto, vai falar, não é para fazer isso que você tem na sua mão não é para isso. Mas, né, a investigação e essa possibilidade é muito para isso. E eu acho que o lugar do artista, não da infância, mas o lugar do artista que está dialogando com essa infância é importante também, porque o artista também é outra pessoa que só vê a possibilidade. Só. Então está muito próximo desse estado de infância, né? Não tem uma barreira. E ela, na verdade, ele dialoga com essas regras para desconstruir regras, né? Para desconstruir formatos, para trazer uma poética para diferentes olhares disso. Então, acho que isso está acontecendo o tempo inteiro, né? Esse diálogo de arte, natureza e infância. Se a criança está brincando com a natureza, com certeza tem muita arte pulsando ali, né? Exatamente, eu penso assim também, Carol. E a questão mesmo que tu tocaste agora no artista, achei fantástico a gente trazer esse, eu disse, eu estou puxando o brasa para o meu assado, né, também. Mas essa relação, porque a criança, já o Walter Benjamin dizia o quanto que ela lida de maneira muito nobre, né, e muito cuidadosa com os elementos da natureza. E tem o Alexander Calder, né, o escultor, em que ele vai dizer que ele... um artista tem que ter um profundo respeito por qualquer material que utiliza. E ele fez todo o circo Calder, né? Tudo com materiais assim, mais diversos possíveis, né? Inventando coisas, e tanto que a gente diz assim, onde é que ele traz, onde tem essa separação, né? Da criação, do lúdico e da materialidade mais, que na arte a gente chama, né, uma arte povera, né, que vem lá dos italianos, porque não tem, nem o artista exatamente não tem essa separação, né? Eu vejo muito também os parques do Guilherme, para mim, é totalmente artístico, é totalmente poético, dentro do bosque, dentro da mata, né? É um processo, porque o que os une é o processo de criação, e que tu falaste, criação com investigação, porque não existe
a separação, né? Então, isso é bem interessante a gente pensar. E que você disse, quem acaba tolhendo, esse material não é para isso, somos nós adultos, né? Com um outro olhar, que não é aquele que a criança está percebendo a materialidade. Valeu! Eu acho que isso é muito importante da gente olhar mesmo, né? Tem que ser, a gente, como é que a gente exercita esse nosso olhar para ser possível, para achar essas possibilidades, né? Exatamente. Carol, a Kátia está pedindo para você falar um pouco sobre a batata doce. E a Dani está dizendo que fez a experiência com a batata doce, só que ela morreu. O que deu certo foi a cenoura. Ah, boa, não tentei cenoura ainda. E também estão pedindo para a Juliana pediu para falar sobre a experiência com os passarinhos na sacada. E aí a Valdirene também fala: gostaria de saber um pouco de você, como foi impactante. Acredito que as maiores barreiras que enfrentamos na nossa profissão são os olhares dos outros em relação à nossa prática. Bom, vamos lá. Batata doce, gente. Plantem batata doce. Na verdade, plantem o que vocês comem, sabe? Vamos encontrar essas sementes que existem aí, esses pulsos de vida que a gente tem aí na nossa alimentação, né? Eu tenho feito muito exercício. Então, plantei a batata doce, plantei alho, plantei umas outras frutas, limão, laranja, ainda não nasceu. E plantei agora beterraba. Uma das minhas batatas doces, a minha primeira batata doce morreu essa semana. Foi muito triste ter que me despedir dela, porque ela teve toda uma história aí. Mas eu aprendi demais com ela, né? Porque muita gente me escreve falando assim, mas quanto de luz precisa, quanto de água precisa, põe o palito, não põe o palito, né? E acho que é muito nesse lugar da investigação, né? Vamos fazendo para aprender, vamos fazendo para ir descobrindo como é que faz, né? Acho que se a gente plantou uma, morreu, vamos plantar outra, coloca num outro lugar, coloca uma outra quantidade de água. Acho que a gente também tem que aproveitar essas pesquisas para se colocar nesse lugar da criança que investiga, né? Não se colocar no lugar, mas aprender sobre esse olhar de investigador, né? Porque acho que o lugar da criança a gente nunca vai estar de verdade, por conta de todas essas barreiras que a gente tem, né? Essas regras que a gente tem. E aí tem uma live, né, lá no canal do Ser Criança Natural, no YouTube, tem uma live que eu fiz só sobre a batata doce, então se alguém quiser saber mais sobre batata doce, vai lá no canal assistir o vídeo. E sobre também os passarinhos na sacada, também foi uma outra experiência, assim, né, que eu convidei, tem uma live lá no Ser Criança Natural, também no YouTube, que eu convidei uma bióloga, que é especialista em aves, que ela começou, como ela não podia sair para fazer as observações de aves, ela começou a atrair os passarinhos para a janela dela. Então, ela compartilhou com a gente o que a gente pode colocar na nossa janela, isso sendo sacada ou sendo janela mesmo, gente. Não precisa ser sacada, né? Inclusive, tem uma amiga minha que tem sacada e tem janela e o passarinho vem só na janela, né? Então, não precisa ser uma sacada. Mas o que a gente pode colocar? Então, como que a gente coloca as frutas? Como que a gente coloca água? E, gente, eu tenho o mais legal de fazer esse movimento, assim, na verdade, é despertar o olhar para essa possibilidade, sabe? Até então, muita gente falou, nossa, nunca imaginei que podia ter passarinho na minha janela, né? E aí, a partir dessas provocações que eu trouxe, começou a vir muita gente falando, coloquei mamão, coloquei banana, tô colocando água. E tem uma pessoa que me acompanha que tá comentando comigo, que ela começou colocando fruta e, gente, o sabiá fez ninho num vaso dela. E ela tá compartilhando comigo, ela me manda toda semana, olha, tem ovo, olha, nasceu passarinho, olha, a mãe tá saindo para buscar. Ela tem me mandado, gente, eu fico encantada toda vez que ela me manda um vídeo
dos passarinhos, assim, chegando. Isso tá demais de ver, né? Quando é que a gente imagina que os passarinhos podem vir fazer, né, dividir a casa com a gente? E quem foi que perguntou? A Valdirene falou, né, dessas barreiras de enfrentamento na nossa profissão. Valdirene, é difícil mesmo. A gente vai ter barreiras em todos os lugares, porque o que eu tô trazendo aqui, que tô compartilhando com vocês, é algo que propõe uma outra visão para a escola, né? O lado externo da escola não é aquele que tem visibilidade, né? Principalmente nas formações iniciais, não é o que a gente olha. Então, é isso, a gente vai dar prioridade para construir uma sala ao invés de plantar mais árvores, de ter um bosque, ou então, de repente, ter um parque do Guilherme, que é todo feito de elementos naturais, né? De material natural na nossa escola. E aí, o que a gente pode fazer, o que eu gosto de fazer é ir tentando encontrando parceiros, sabe? Como é que quem que eu reconheço aqui no meu entorno que pode ser um parceiro potente, com quem eu posso criar diálogo, com quem eu consigo ir me sentindo segura para fazer trocas. E com certeza, gente, estudar. Leiam muito, estudem muito, se embasem muito, porque quando as pessoas vierem falar que você está errada, ou falar, não é para fazer isso, ou questionar alguma coisa, né? Como é que a gente pode fazer isso? Né? Argumenta, compartilha. No blog do Ser Criança Natural, a gente pensa muito quando a gente escreve uns textos, aproveitar que não é texto científico para ser texto acessível, né? Que qualquer pessoa que leia vai entender do que a gente está falando. Então, vai lá no blog do Ser Criança Natural, e aí que eu sugiro, assim, né? Isso porque foi uma dica que uma mãe me passou. Ela fala assim, e às vezes, como quem não quer nada, eu pego um texto seu e mando no grupo do WhatsApp da turma do meu filho. Ou às vezes eu compartilho com a escola uma outra coisa que você fez. Então, acho que a gente tanto ir compartilhando essa produção de conteúdo que já está acontecendo, tanto por mim quanto por outras pessoas, quanto a gente estudar para ter argumento, para ter diálogo, né? Para a gente mostrar que a gente sabe o que a gente está fazendo. Eu acho que isso só fortalece o nosso trabalho e nos coloca como lugar de professora que somos. Eu acho que a gente precisa assumir esse lugar de, né, eu sou professora, eu estudo para isso, eu pesquiso para isso, e eu sei muito bem o que eu estou fazendo, né? E posso não estar fazendo da melhor maneira agora, mas eu estou nesse processo de construção, né, de nutrir essas boas experiências. Eu acho que é um pouco isso. Legal, Carol. Bom, eu vou respondendo, então, enquanto a gente tenta restabelecer a conexão da Fê, eu vou respondendo esse primeiro que fala sobre os espaços não estruturados, que acho que é uma pergunta da Márcia. Isso, da Márcia, né? Sobre os espaços brincantes não estruturados, né? Do poder das experiências através dos sentidos. Gente, os espaços naturais, eles são espaços brincantes, né? A gente que perde esse olhar de brincadeira. Quando a gente podia sair, eu fazia os encontros para brincar com a natureza, né? Pelo Ser Criança Natural. A gente costuma fazer um caminho, assim, andar. Como é que a gente vai para um parque público? Acho que esse é o grande desafio. E a gente não vai para a área de parquinho, a área de playground, sabe? Como é que a gente vai para esse espaço e a gente não vai brincar lá com as crianças? Isso é um grande desafio que eu tenho proposto, né? E quem faz as formações comigo também, tem muitas famílias que se sentem nesse desafio de vamos para o parque, mas vamos pular o parquinho. Que brincadeiras que vão surgindo nisso, né? Que brincadeiras que surgem nesse lugar.
né? E com certeza abre muito mais espaço para a imaginação, com certeza abre muito mais espaço para a relação, para o diálogo. Eu tive uma experiência de imersão, assim, num contexto desse, quando eu estive na Inglaterra trabalhando em escolas que funcionam em parques públicos, né, o tempo inteiro, e que esse espaço, ele era brincar livre o dia inteiro. É uma escola, são escolas que são regulamentadas como escolas, e a gente ficava brincando ao ar livre o tempo inteiro com as crianças. E, gente, eu vi, assim, uma potência da criatividade humana, assim, que eu não tinha visto ainda em lugar nenhum presenciado, sabe? Tudo era criação, a gente não, quando a gente ia organizar de manhã os materiais que a gente levava, as educadoras que estavam ali comigo falavam assim, nem se preocupa muito do jeito que você vai organizar, porque as crianças não vão nem dar bola pro que você tá trazendo, assim, elas tinham milhões de gravetos, milhares de folhas, lama e tudo mais para brincar, então elas não precisavam de mais nada no que eu digo quando elas têm tudo, né, tem tudo, gente. Quem precisa do brinquedo estruturado é o adulto, que cria essa necessidade na criança, né? Parece que a Fê tá chamando, eu vou colocar ela de novo aqui. Tá bom. Vamos ver se ela conseguiu. Tá me ouvindo? Agora sim! Que bom, internet, né? Acontece, normal, né? Muito bom. Então, só para fechar, Fê, que eu estava conversando aí sobre esses espaços não estruturados, né? A gente tem uma indústria de brinquedos e de publicidade, né, que incentiva o consumismo desses materiais estruturados de plástico, né? Se a gente tivesse só materiais não estruturados, se a gente tivesse materiais naturais acessíveis em áreas naturais, com certeza as crianças estariam muito bem nutridas aí e com certeza elas teriam muitas experiências boas para brincadeira e não sente falta, né, de um material, de uma boneca ou de um carrinho pronto, enfim, né, eu tenho muitas histórias para contar a partir de coisas que eu vivi, assim, com as crianças brincando com gravetos, que hora era vara de pescar, que hora era varinha mágica, que hora era uma chave, que hora era a colher de pau que estava mexendo na panela, né, e eu sentia muito isso de que quem precisa do brinquedo, quem precisa do material, da forma, do símbolo ali, é muita criança, é muito adulto. Então, eu, adulto, vou dizendo para a criança que não dá para ela fazer, né, um graveto ser um bebezinho, porque não tem cara de bebezinho esse graveto. Então, vamos fazer uma boneca. Então, a boneca que se machuca é só a que tem a machucadinho. A que bebe mamadeira é só a que vem com a mamadeira junto. Tem uma indústria aí, né, abusando aí da infância para ter essa necessidade e vai tirando a imaginação das crianças, né? Enquanto se a gente estivesse do lado de fora brincando nos parques públicos, ia ser uma riqueza só para todo mundo. Com certeza, com certeza. Só para a gente voltar aqui, né, para não tirar o foco. A Fabiane diz que disseram para ela que tem sementes híbridas que não nascem, coisas do comércio agroindustrial. Assim, nem toda semente das frutas que plantamos nascerá. Ela diz que é triste isso. Isso é triste, mas é algo que a gente tem que plantar para também discutir isso, né? Acho que se não nasceu, por que não nasceu? Se nasceu, que bom que nasceu. E também para incentivar o consumo de orgânicos, né, gente? Sim. A Cristina fala que a batata doce dela cresceu até o teto da casa. Acontece, né? Super! A Kátia diz que esse processo de instigar o olhar das crianças e o nosso também de despertar essa conexão com a natureza, alimento, vida. Que não é... A Denise diz que alguns dias atrás filmou 2 aracuãs comendo araçás aqui no quintal de casa. Enviamos para as crianças e familiares do NEM. Que lindo. Ai, que lindo. A Osmarina disse que a última ação dela foi plantando couve e mostrando a horta caseira aqui de casa.
mostrando de onde vêm os legumes. Acho que a ação dela com as crianças, né? Na comunicação com as crianças, ela Acho que sim, que lindo. mostrou os legumes. A Fabiana diz novamente, o desafio de quem está começando é substituta, vem de fora, tem muitas inseguranças. E ouve a Carol falando e se encanta e pensa, como fazer? A Rosila pede a lista dos livros, depois a gente envia. A Marivana diz que aqui em casa há anos alimentamos os pássaros. Ah, já li esse, né? Que foi quando travou ali. Foi, que legal. Tá. A Lucimar diz que quando estudamos, lemos, pesquisamos, vamos nos constituindo como educadoras de infância e nossas concepções de infância ficam claras em nossas ações. Perfeito. Aí a Valdirene agradece a Carol. A Tayana diz como você vê essa relação com a natureza no futuro pós-pandemia. Olha, eu espero, de verdade, assim, o meu desejo é que a gente tenha sentido tanta falta desse estado do lado de fora e que a gente, de fato, agora esse seja a nossa prioridade, sabe? Então, em vez de escolher ir num ambiente fechado, como um shopping, por exemplo, eu vou escolher ir passar meu final de semana num parque público, numa praia, né? Eu espero muito que a gente dê muito mais prioridade para esses espaços públicos, para essas áreas naturais a partir de agora. Sim. A Renata pede o nome do educador que falou antes, Carol, o educador indiano. Satish Kumar, eu mando também por e-mail para você. Vai ficar mais fácil. Deve ser muito fácil. A Andresa diz que são tantas mudanças no pós-pandemia, acredito que o nosso olhar vai ser cada vez mais ativo do que era. Tomara. Ai, a gente veio aqui. Realmente sem a Vânia fala, realmente sem a praxis tu te tornas eternamente refém e deixas morrer o melhor que podes fazer por ti, pelo outro, pela tua volta. A Ana Cristina fala que na Suécia as escolas também são assim, eu acho que foi alguma coisa da fala que eu perdi. Das escolas da floresta, né? E aí, não é só na Suécia e não é só na Inglaterra. Eu conheci essas escolas da Inglaterra porque eu falo inglês, mas originalmente elas são da Escandinávia. Então, Suécia, Noruega, Finlândia, desses países, na Suíça também. Mas muitas pessoas começaram a ir e conhecer essas propostas, e aí hoje já é uma proposta que está se espalhando pelo mundo. Assim, o Canadá tem muito forte, na China tem iniciativas, na Itália, na Espanha, em Portugal, já tem várias iniciativas nesse sentido. Legal. A Catarina fala que é muito interessante essa relação do faz de conta e da imersão em ambientes naturais. Muito potente. Sim. A Ana diz que ela mora em um terreno que era da avó dela, e que tem várias árvores, inclusive frutíferas. É um espaço privilegiado que muitos hoje em dia não têm. Com certeza. De subir na árvore, né? Eu não tive tanto, mas meu marido tem muito disso, de dizer que de subir e comer a árvore do pé, e como a gente tenta, quando vem em algum lugar, levar o nosso filho para ele ter essa experiência, né? Que é algo que é muito diferente de pegar da fruteira, comprar no mercado. É completamente diferente. É outro sabor, inclusive. Sim, é totalmente diferente, né? Então, como muitos de nós e as nossas crianças também não têm tido mais essa oportunidade de comer a fruta direto do pé. A Dani fala em relação ao curso, mas eu acho que a Jessie diz que a batata doce dela não demorou para sair das folhas, mas agora está enorme e linda. A Dina fala que a Ana construa um espaço de educação infantil futuramente. Estarei na fila para trabalhar nesse espaço. Acho que ela tá falando com a Ana. Não, ela tá falando com a Ana, não é? É a Ana Alves. A Ana que tá ali em cima. Ah, tá. Tá certo. Entendi, agora entendi. É uma conversa, bate-papo. Tá, entendi. E aí, terminando aqui, a Lilane diz que muito importante, Ana Carol, tua fala, teu trabalho. As crianças precisam dessa relação com os materiais da natureza para as crianças brincarem de faz de conta. É muito importante para a imaginação. A Ali fala também que temos na Itália. Sim, o Asilo Nel Bosco, Escola del Mare. E a Osmarina fala que gravou alimentando os saguis, comendo bananas. Mora em uma chácara, isso permite muitas possibilidades. Acredito que as crianças irão gostar.
Não, com certeza, né, gente? Eu acho que agora, nesse período que a gente ficou isolado, mais do que nunca a gente viu que a janela ampla, sacada, com vista, quintal, é tudo privilégio, né? Isso tinha que ser prioridade para todas as pessoas, né? Porque quando eu pensei, o que eu vou propor para as pessoas fazerem agora que a gente está nesse período de isolamento, eu falei, vamos olhar pela janela, porque é o que eu acredito, eu imagino que a maioria dos brasileiros tem acesso a uma janela. Mas eu não posso falar que todas as pessoas têm uma janela, porque, né, a gente tem muitas pessoas que nem casa têm, né, e tem casas, enfim, com condições que são subhumanas, e a gente tem uma diversidade muito grande, uma, né, desigualdade muito grande no nosso Brasil. E, claro, eu comecei a receber muitas mensagens, assim, eu não posso propor isso para os meus alunos, porque na casa deles não tem janela, ou eles estão em vielas, que abre a janela, mas quase que não tem vista, malemada para ver um filete do céu. Então, a gente olhar para esse lugar de educadora de escola pública, que está em relação com essas crianças, eu acho que é a gente olhar para a nossa responsabilidade para fazer essa relação acontecer. Não é que tem que ser da família, ou isso enfim, a gente tem tanta responsabilidade quanto qualquer outra pessoa. A gente precisa entender que se eu sou adulto, estou diretamente responsável pela educação de outro ser humano, qual é a minha responsabilidade nisso e olhar que mundo é esse que as crianças estão conhecendo, né? Como é que a gente está nutrindo essas boas experiências com as crianças. Ótimo, muito bom. A Andresa diz que teve essa infância de subir na árvore. A Ana Lúcia agradece, obrigada por tanto conhecimento compartilhado. A Solange, ela sugeriu uma construção de um boneco de alpiste na semana seguinte, e na semana seguinte a construção de um regador de garrafas PET na proposta pedagógica semanal para o grupo de crianças. Esse eu não conhecia ainda, o boneco de alpiste. A experiência, a Catarina fala, a experiência do Zagrinido na Itália são muito interessantes também. E a Laura fala que o neto dela adora comer acerola, pitanga, cereja direto do pé e costuma dar todos comida aos pássaros. Acho que é isso, Carol. Acho que a gente já pode começar a se despedir. Eu acredito que sim, já estamos quase no horário, né? Muito bem, gente. Foi uma alegria muito grande. Acho que a Lilane quer falar alguma coisa. Acho que elas estão entrando para se despedir também. Claro. Eu estou chamando elas, vamos ver. Está faltando a Simone. Acho que a Simone saiu daqui e ficou só... Ana, estou pedindo para te vir para tu vir para Floripa. Ai, quero, gente. Quero super. Pessoal, antes de começar a live eu falei que ela precisa vir para cá. Assim que a gente conseguir se encontrar pessoalmente, né? Quando for possível. Aglomerar. Exato. Carol, assim, eu te agradeço muito, né, de tu ter participado, assim, a tua atenção desde o primeiro contato que eu fiz contigo, né? Então, eu te agradeço imensamente e também me coloco à disposição, né, para qualquer outro trabalho que a gente possa vir a fazer junto. Obrigada. Imagina, eu que agradeço muito o convite, é sempre uma alegria, eu falo isso 1 milhão de vezes, se precisar, numa conversa, é sempre uma alegria muito grande estar nesse diálogo com a escola pública, porque toda vez que eu venho para um diálogo desse, eu só penso em quantas crianças eu estou impactando. Né? Eu não sei quantas pessoas aqui estão assistindo a live hoje, assistindo esse comentário, quantas pessoas vão ver depois, mas eu só fico imaginando que se no mínimo 5 crianças, vamos chutar um número baixo, mas se cada uma tiver 5 crianças aí diretamente relacionadas, tipo, quantas crianças a gente vão se beneficiar disso, né? Então eu sempre penso nesse movimento, gente. Então a gente precisa sempre gerar isso, né?
Carol, eu também quero agradecer muito o teu trabalho. Quero, na verdade, assim, enfatizar que o teu compromisso, né, é um compromisso social transformador, né? Eu acho que faz uma diferença enorme. E, sobretudo, assim, como tu falas, nessa relação, né, com a rede pública, quer dizer, que os professores vão multiplicando, né, essa concepção, essa mudança de olhar o seu entorno, né, e deixar as práticas cristalizadas realmente. Então, eu fico assim, muito feliz, imensamente feliz, porque você aceitou o nosso convite, né, desse processo formativo. Estamos todas muito, assim, empenhadas com a formação dos professores na rede, né, eu e a Ali, nesse lugar ali na universidade, no processo de formação inicial, mas o nosso compromisso na formação continuada também, estabelecendo essa relação com a rede de Florianópolis, e aí você vem, né, nessa tua forma, assim, muito simpática, e ao mesmo tempo com um trabalho imenso, assim, de nos instigar a transformar as nossas práticas, não só práticas escolar, né, mas as nossas práticas nas nossas vidas, nas nossas casas, né, olhar também o nosso vasinho de planta, a nossa relação com a alimentação, quer dizer, na verdade, tanta coisa que está encadeada, que parece numa obviedade, que não é tão óbvio assim, né? Que vai para além daquilo que está na aparência, porque vai desencadeando mudanças de vida, né? De olhar o mundo, de agir no mundo. Eu estou imensamente, assim, sensibilizada, emocionada com o teu trabalho, assim. Muito obrigada, minha gratidão. Eu que agradeço, muito obrigada, Lilane. A Simone está com o microfone desligado. Ok. Consegui ligar? Consegui. Sim, sim, estamos te escutando. É que aqui para mim aparece que a Lila ainda está falando. Olha como é, né? A transmissão. Mas então... Bom, então eu vou agradecer, Ana Carol, muito obrigada, né, pelas palavras, pelo carinho, pela forma como você chega, né, aqui e nos traz toda essa experiência, mas sobretudo esse ânimo, sabe? Essa inteireza, essa plenitude de quem está falando, de algo que realmente acredita, de algo que realmente pratica cotidianamente. Então, gratidão enorme, gratidão também para todos os participantes, porque a gente vê aqui pelo chat o quanto foi importante, né, a interação, o quanto a gente vai, assim, trocando mesmo, porque também temos experiências e desejos de transformar as vivências cotidianas nas nossas unidades ou no trabalho, né, cotidiano das outras pessoas, porque a gente aqui no nosso grupo não temos só professoras da rede. Então, gratidão pela manhã, e tem aqui um pedido, né, que você possa estar conosco presencialmente. Acho que esse é um pedido que todos estamos fazendo ao universo, que a gente volte a poder também encontrar com as pessoas pessoalmente. Que o universo conspire, gente. Exatamente. E aí a gente vai estar, né, certamente desejando isso, quiçá trabalhando para isso no próximo ano. Gratidão. Isso. E ali o chat agora é só agradecimentos e parabenizando por esse momento. Fui privilegiada hoje por estar nessa interlocução, então pude fazer as perguntas todas que eu queria. E foi muito bom, né, poder estar aqui conversando, trocando isso contigo. Falo enquanto lugar de professora de educação infantil que sou, como formadora desse momento da rede e também como mãe, que também vem nesse momento de trabalhar em casa e com filho e tentando proporcionar, claro que com a ajuda das professoras dele, que ele é também na educação infantil, mas tentando aproximar cada vez mais desse lugar de relação com a natureza nesse momento em que estamos impossibilitados de ir a lugares que a gente frequentava com
com maior frequência, né? Então, muito obrigada. Estamos à disposição, se precisar de alguma coisa. E a gente se encontra por aí. Então, tá bom. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou aqui. Foi uma manhã deliciosa mesmo. Adorei conversar com vocês. Então, tá bom, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.